Olá pessoal, voltando à minha série aqui sobre o meu mestrado na Europa, na Suécia. Hoje eu vou falar um pouco sobre médias, GPAs, história escolar e principalmente equivalência das notas. Então vamos lá. O história escolar você sempre manda para uma aplicação em qualquer faculdade que você vai fazer uma inscrição no exterior. E para que eles precisam do história escolar? Os avaliadores dessas instituições utilizam a sua história escolar para avaliar o seu background, para saber se o seu conhecimento prévio da sua faculdade anterior, se você está aplicando para um mestrado, está relacionado com o tipo do conhecimento necessário para você ingressar no mestrado, se você teve as matérias necessárias para aquele mestrado. E também para saber se o seu aproveitamento escolar, o seu aproveitamento acadêmico atingiu um nível suficiente para o nível de exigência daquela instituição. Cada país utiliza o seu tipo de avaliação de médias. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem o GPA, no Reino Unido é um sistema diferente, na Europa é completamente diferente, no Brasil é de 0 a 10, por exemplo. Então, vamos um por um, pelo menos os principais vou falar aqui. Os Estados Unidos utilizam o sistema de GPA, que na verdade significa média global. Só que eles utilizam um sistema numérico, que é A, B, C, D, E, F, não sei até quantas letras vai. Mas a equivalência que eles fazem é de 0 a 4. Para que fazer de 0 a 10? Não sei. Podia fazer de 0 a 10, mas eles fizeram de 0 a 4. Então existe essa equivalência. Mas aí, neste caso, é uma regrinha de 3 simples que você pode fazer. Então, se 4 é 10, a nota equivalente vai ser a sua nota global que você calculou. Aí você faz uma regrinha de 3 normal. O GPA de 0 a 4 também é muito utilizado no Canadá e na Austrália. Eu vi, nesses casos, sendo utilizado o GPA de 0 a 4. Agora, o sistema do Reino Unido é, sem dúvida, o mais complicado de todos. Porque, na realidade, eles lá se formam com diplomas distintos de acordo com o seu rendimento acadêmico. Então, dependendo do seu rendimento acadêmico, você vai receber um diploma diferente do seu colega. Se você teve um desempenho muito alto, você vai receber o que eles chamam de First Class Honors, que é o mais alto de todos. E abaixo desse existe o Upper Secondary Class Honors. E abaixo desse, o Lower Secondary Class Honors. E também tem alguns outros abaixo desse, mas esses já não são muito relevantes porque abaixo disso já não é mais aceito para um curso de mestrado. Então lá você tem diplomas diferentes e o rendimento em si não é considerado, e sim o diploma que você recebe. Agora, para fazer uma correlação com o sistema brasileiro, isso é muito complicado, porque eu não achei uma correlação oficial de alguma instituição britânica para falar, ó, isso daqui, o First Secondary Class, o First Class é acima de 9 ou Upper Secondary Class é acima de 8. Eu não consegui achar uma tabela oficial de alguma instituição britânica. O que eu achei foram várias referências na internet, várias correlações na internet, mas em alguns casos elas não batiam entre si. Mas eu consegui achar algumas que eram mais confiáveis, que eram mais recorrentes, e eu vou falar agora aqui para vocês. Detalhe, existe uma diferença entre honors com honras e sem honras. Eu não sei qual que é esse tipo. Por isso que eu achei um pouco difícil de confiar em algumas fontes que eu achei. Mas vamos lá, eu acho que não faz diferença esse honors aí, mas eu também não tenho certeza. O First Class Honors, ele vai de 70% para cima. Então, acima de 70% de aproveitamento é First Class. Upper Secondary Class Honors é de 60% a 70% de aproveitamento. O Lower Secondary Class Honors é de 50% a 60%. E abaixo disso vem o Third Class Honors, Ordinary Degree, e Fail e Unclassified. Esses já não importam mais. O que importa são os 3 primeiros. Existe uma anotação que eles colocam também nos requisitos que, para representar, às vezes eles não escrevem First Class Honors, Upper Secondary Class Honors,
Geralmente eles colocam para First Class Honors o número 1 e para Upper Secondary Class Honors 2.1 e Lower Secondary Class Honors 2.2. Eu não sei porque eles fazem isso, mas aparentemente eles já estão acostumados com esse tipo de notação lá. E às vezes é uma coisa que te pega de surpresa quando você vai ver os requisitos de admissão numa universidade lá, que tá só esse número e não está falando exatamente qual que é o diploma que você precisa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo duas referências que eu achei. Em uma delas você vai reparar que existe a distinção entre com honras e sem honras. Não sei qual que é a diferença, mas esses números que eu passei agora são os mais recorrentes que eu vi em um tipo de equivalência com o sistema brasileiro. Agora, já o sistema europeu, eu não encontrei muita desse requisito com relação à média global. Eu encontrei bastante coisa falando sobre os créditos necessários, como eu citei no meu vídeo anterior, mas média global eu não encontrei muito. Os que exigiam média global mínima, falava já as escalas que eles estavam utilizando. Por exemplo, de 0 a 5, ele já falava, precisa no mínimo 3. Agora vai aqui uma crítica a esse sistema, não muito ao sistema deles, mas mais ao nosso sistema, porque esse tipo de avaliação funciona muito bem para um sistema educacional padronizado como eles têm lá, o que não acontece aqui no Brasil. Aqui você pode ter de 0 a 10 ou 0 a 100, mas enfim, geralmente é uma correlação fácil de você fazer. Mas existe uma discrepância muito grande entre o aproveitamento de várias faculdades aqui no Brasil. Então, você tem faculdades e faculdades que distinguem-se muito. Você tirar 8 numa faculdade pública, por exemplo, é pouco diferente de você tirar 8 numa faculdade particular. Existe uma discrepância muito grande no sistema educacional brasileiro que acaba gerando uma certa injustiça nesses processos de inscrições e avaliações de faculdades estrangeiras. E não só com relação à qualidade do ensino da universidade, mas sim com o sistema, com o aproveitamento mínimo para você ser aprovado. Existem faculdades que exigem um aproveitamento mínimo de 5 ou 50%. Existem faculdades de 6 ou 60%, 7 ou 70%. Isso varia. E para uma faculdade estrangeira que está avaliando o seu diploma, o seu aproveitamento médio, não leva em conta esse tipo de discrepância ou esse tipo de detalhe que deveria ser levado em conta. Então, você exigir um aproveitamento de 80% em uma faculdade que o aproveitamento mínimo é 50%, você está acabando exigindo muito de um aluno. Mas, isso é claro, você tem a obrigação de tirar uma nota boa. Mas existe uma certa discrepância, principalmente com relação à qualidade do ensino. Porque você não pode falar que um 8 numa faculdade como o ITA ou um IME ou uma Poli é a mesma coisa que um 8 numa faculdade dessas particulares sem vergonhas que a gente vê por aí, a FAI, a Faculdade Atrás da Igreja, ou a Unidunité, essas faculdades que tem a rodo aí particular que às vezes não tem qualidade alguma e muitas vezes não são nem reconhecidas pelo MEC. Mas, para uma faculdade estrangeira não existe essa distinção. Se você tem um diploma e que é válido no seu país, esse diploma vai ser válido lá fora. Eles vão avaliar esse diploma como se fosse um diploma válido para eles. Porque lá o sistema deles é padronizado. Você ter uma nota 8 é praticamente a mesma coisa nas mais diversas faculdades. Não existe essa discrepância tão grande no ensino deles, como existe no nosso. Tudo bem que muitas faculdades, como essas que eu citei, o ITA, o IME, a USP, eles podem até acabar levando em consideração o nome da faculdade. Mas também existem diversas faculdades que eles podem não levar o nome. Tudo bem que as federais, eles com certeza levariam o nome da faculdade em conta, mas algumas faculdades particulares, por exemplo, de alta qualidade também, como uma PUC, a FGV, ou no meu caso, a FEI, o Mauá, por exemplo, que são dois institutos de tecnologia de ponta no país, eles não levariam em conta, porque não são faculdades conhecidas.
Mas enfim, isso daí é um problema que é inerente do sistema educacional brasileiro, essa discrepância que existe na educação nacional, das faculdades do Brasil, que a gente precisa resolver, mas isso daí é um problema muito maior para se discutir. Mas também, por outro lado, a gente precisa ver que não adianta reclamar. É obrigação do aluno ter notas boas e ter um bom aproveitamento. E é importante que os alunos estejam conscientes que não é necessário só tirar a nota para passar. Você precisa tirar uma boa nota. Se você estiver pensando em continuar a sua vida acadêmica, se você pensar em continuar no mestrado, é obrigação você tirar notas boas. Mas enfim, mesmo que você não atinja o mínimo necessário descrito nas páginas de Entry Requirements das universidades, do curso, eu acho que ainda vale a pena você fazer a sua inscrição, porque eles também consideram outros fatores. De repente, uma iniciação científica, um histórico profissional, vá influenciar na escolha de você como um candidato apto para aquele curso. Bom, mas enfim, próximo vídeo eu vou falar sobre bolsas de estudo, principalmente sobre as bolsas de estudo de Chevening, que é no Reino Unido, e do Swedish Institute, que é aqui na Suécia, que são bolsas excelentes. Então, até o próximo vídeo.